Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aos colegas pelas apresentações. Aprendi muito, muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigado ao SOCESP. Estou vendo a sala aqui, vários entusiastas e heróis da reabilitação. E vamos falar de desafio. Já falamos de 2 desafios, agora a parte que me coube é falar um pouco de cardiomiopatia restritiva. Para essa apresentação, eu não tenho um conflito de interesse. Eu dividi, na verdade, os desafios em 2 partes, porque cardiomiopatia restritiva, só a definição dela e o diagnóstico diferencial já é um desafio, então já são os desafios no diagnóstico. E depois me concentrar na parte do desafio do manejo. Primeiro que eu circulei aqui a parte da investigação de um paciente com insuficiência cardíaca, clínica de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Esse não é um paciente com ICFEP, ele tem clínica de C com função preservada. E aí nós vamos investigar. E o protótipo, talvez, que a gente vê com mais frequência e vai começar a aparecer muito mais para todos nós, é o protótipo de paciente com espessamento, e esse espessamento secundário à infiltração, e essa infiltração ser secundária à amiloidose. Então a amiloidose talvez seja o protótipo da cardiomiopatia restritiva. Ventrículos pequenos, átrios grandes, uma prevalência de fibrilação atrial muito alta, que dificulta a gente calcular a intensidade do treinamento. E de outro lado, a gente tem um diagnóstico diferencial de outras cardiomiopatias restritivas que a espessura não é aumentada, como por exemplo hemocromatose ou pacientes com endomiocárdio fibrose. Mas não para por aí, eu trouxe outras novidades, principalmente relacionadas ao recente guideline de cardiomiopatia da ESC, onde a ressonância e a avaliação genética desempenham um papel fundamental nesse diagnóstico diferencial. Então, a primeira pergunta é, será que é cardiomiopatia restritiva mesmo? Eu acho que é, ventrículos pequenos, átrios grandes. E qual que ela é? Espessura aumentada ou não é aumentada? Será que eu tenho alguma coisa a mais para oferecer em termos de tratamento? Porque isso vai impactar, muito provavelmente, numa melhora funcional do paciente e vai me ajudar na reabilitação também. Outros fluxogramas, sempre nessa avaliação importante do ecocardiograma e da ressonância, buscando, tem espessamento, não tem espessamento, não vou me ater a isso, mas só para dizer para vocês que o diagnóstico diferencial ele é bem complexo. Por outro lado, cardiomiopatia restritiva é um diagnóstico sindrômico que contempla muitas patologias embaixo do guarda-chuva. Então nós temos a cardiomiopatia restritiva primária, mas a gente tem doenças de depósito que muitas vezes têm anormalidades ortopédicas, crâniofaciais. A gente vai ter pacientes que eventualmente vão ter outras causas de doença infiltrativa, sarcoidose, por exemplo, que pode cursar com arritmias, marca-passo. Nós vamos ter pacientes com esclerose sistêmica, que tem esclerodermia cutânea, dificuldade articular, o que também vai impactar na parte da reabilitação, e pacientes que eventualmente podem ter sido expostos a algum tipo de radiação por pós-tratamento neoplásico. Então veja como os pacientes são muito heterogêneos. Então, cada vez mais, eu adorei muito na aula da Luciana, ela falando de shared decision, cada vez mais a gente tem que personalizar a nossa abordagem e avaliar muito bem e dividir com o paciente, com a família, os desafios que a gente vai ter no manejo desses pacientes. Mas é claro que, como qualquer comorbidade, seja ela cardiovascular, pulmonar, a etiologia da dispneia passa muito pelo fator periférico, é uma etiologia multifatorial. E a reabilitação ela vai atuar especialmente nessa parte de desordens do músculo esquelético, na parte periférica, tentando melhorar a eficiência, tentando melhorar a diferença arteriovenosa, tentando melhorar a função mitocondrial, a função endotelial, e isso impacta demais. Mesmo pacientes que têm coração estruturalmente normal, débito cardíaco normal, podem ter VO2 pico muito baixo, capacidade funcional muito reduzida por ter realmente um descondicionamento importante. Então a reabilitação ela desempenha um papel fundamental em qualquer dessas patologias. Eu já adianto para vocês que, infelizmente, em cardiomiopatia restritiva, a gente tem muito pouco dado. Então, o que eu vou trazer para vocês é extrapolado principalmente de CFEP e de amiloidose. Esse é um slide bem bonito que ilustra justamente o componente multifatorial da limitação funcional desses pacientes, que passa, claro, por uma redução de débito cardíaco, especialmente numa cardiomiopatia restritiva, que o volume sistólico é muito comprometido, o ventrículo esquerdo é duro, muitas vezes tem hipertensão pulmonar associada, e esse paciente depende muito de frequência cardíaca para a reabilitação, para aumentar o débito, para melhorar a sua capacidade de esforço. Mas olha na parte de disfunção do músculo esquelético aqui embaixo, o tanto de mecanismos fisiopatológicos que estão presentes e a gente pode e deve atuar junto com a reabilitação.
Num coorte de pacientes com IC e fração de ejeção preservada, foi muito interessante analisar os componentes principais correlacionados com o catéter de Swan-Ganz para ver o que mais limitava esses pacientes com ICFEP. E quando a gente analisa, a gente vê, claro, que ele tem um componente estrutural e central, mas esses pacientes, eles têm também um componente muito importante de descondicionamento, eles têm um componente muito importante de baroreflexo, de ergoreflexo muito aumentado, metaboreflexo muito aumentado, e isso é um drive muito importante para aumentar a ventilação. Tanto que se você fizer a ergospirometria deles, além do VO2 pico baixo, você comumente vai ter uma elevação do VE/VCO2 slope, que eles têm uma tendência de efeito shunt, de desbalanço da relação ventilação-perfusão e mais um efeito espaço morto, não shunt, indo mais para o efeito espaço morto. Então ele tem que ventilar muito mais para eliminar o mesmo tanto de CO2. Então ele habitualmente entra rápido no limiar de anaerobiose, gera muito CO2, na hora que ele vai eliminar, ele elimina mal. Por isso que a curva de eficiência ventilatória ela é muito inclinada. Uma pessoa normal vai ventilar 20 litros de ar para eliminar 1 litro de CO2. Um paciente com ICFEP, um paciente com amiloidose cardíaca vai ventilar 50 litros de ar. Tem que ventilar 3 vezes mais ar para eliminar o mesmo tanto de CO2. Por isso que ele fica muito tempo respirando depois que ele faz esforço. É um dos mecanismos importantes e isso a reabilitação também pode ajudar. Num outro estudo, também com catéter de Swan-Ganz, mostrando quais são os defeitos principais responsáveis pela dispneia num paciente com ICFEP, veja que a capacidade de difusão do músculo esquelético é, de longe, a principal limitação desses pacientes. Então, no cenário de IC crônica, você tem muito mais limitação associada a essa parte periférica, diferente de congestão hemodinâmica num paciente com IC aguda. Então, esse é um alvo importante da reabilitação. Infelizmente, a minoria esmagadora desses pacientes é encaminhada para um programa de reabilitação. Outros trabalhos também mostrando o impacto da reabilitação, não só na melhora do VO2 pico, mas melhora de composição corporal, melhora de força e de uma maneira consequente, esse paciente vai melhorar também a qualidade de vida. Então veja que é interessante a gente analisar esse impacto de pacientes com treino resistido, treino aeróbico e num paciente que tenha algum grau de perda de força muscular inspiratória, também agregar treino muscular inspiratório. Mas falando um pouquinho da particularidade do manejo desses pacientes. Você recebe um paciente com amiloidose cardíaca, por exemplo, que é esse protótipo que eu usei de cardiomiopatia restritiva. O que a gente tem de dado? Avaliando esses pacientes consecutivamente, 55 pacientes com teste cardiopulmonar, cerca de 1 ano depois, 13, 16 meses depois, 1 ano e pouquinho depois, o que a gente vê? A gente vê que a maioria deles piora. Não fazer nada é muito ruim. Um paciente com amiloidose cardíaca, nesse protótipo de cardiomiopatia restritiva, ele vai declinando. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, iniciar terapêuticas farmacológicas importantes para amiloidose também, porque quem estava no placebo nos estudos clínicos sempre foi muito mal. E aqui, independente de qualquer tratamento específico para amiloidose, a gente vê uma deterioração importante. Você vê queda do VO2 pico, você vê aumento da ineficiência ventilatória, o VE/VCO2 slope aumentando bastante. Então esse é um ponto crucial. De modo que o teste cardiopulmonar desempenha um papel fundamental não só na parte de prescrição de intensidade da reabilitação, mas especialmente na estratificação de risco e valor prognóstico nesse cenário tão desafiador quanto de cardiomiopatia restritiva. Quando a gente olha o espectro da jornada de um paciente com amiloidose cardíaca, ele pode ser encaminhado para vocês em qualquer uma dessas fases. E quanto mais avançada é a doença, maiores serão os desafios que nós vamos ter em relação a reabilitar um paciente como esse. O ideal seria esse paciente vir para nós nessa fase mais precoce, mas muitas vezes nem o diagnóstico ele recebeu. A maioria dos pacientes com amiloidose demora em torno de 10 a 12 anos para fazer o diagnóstico e passou no mínimo por 8 médicos até fazer o diagnóstico. Então veja como realmente é um desafio. Então ele vai acabar chegando para a gente, igual a Luciana falou da estenose aórtica, ele vai acabar chegando para a gente numa fase muitas vezes mais tardia. E é triste pensar, porque assim, reabilitação é para todo mundo, inclusive para esses pacientes ruins, mas manda os bons também, né? Não manda só os pacientes ruins, né? Você tem que mandar todos os pacientes, todos merecem atividade física. Mas falando especificamente desses desafios, eu vejo uma possibilidade muito grande da gente receber esses pacientes na jornada, no final dele, da descompensação mais importante da piora de qualidade de vida. E junto com isso vem sarcopenia, vem limitação funcional.
Mas especificamente no cenário da amiloidose a gente tem outros desafios. É um paciente que pode chegar com estenose aórtica. É um paciente que pode chegar com bradicardia, vai precisar de um marca-passo, pode chegar com fibrilação atrial, FA de alta resposta, de baixa resposta, fazendo arritmia ventricular, já tendo CDI, clínica de insuficiência cardíaca, volta com um TEP. Será que esse paciente da Luciana não tinha amiloidose? 97 anos, é uma possibilidade. Pode chegar com TEP também. Então veja os desafios que a gente tem. É um paciente que tem realmente um compêndio de comorbidades e que vão impactar e dificultar o nosso manejo. Outro aspecto bem importante da amiloidose é que ela frequentemente tem acometimento neurológico, um fenótipo misto. E esse acometimento neurológico pode dificultar demais não só a parte da atividade física, mas também a disposição do paciente. Tem manifestação gastrointestinal, que seria uma neuropatia autonômica da amiloidose, que o paciente vai 8 vezes evacuar durante a noite. Como é que ele vai ter disposição para fazer a reabilitação? Como é? Ele acaba deixando de comer, porque ele come e tem que correr para o banheiro. Ele vai ficando sarcopênico. Você acha que isso é um paciente que conseguiria fazer a reabilitação? Nem a nutrição adequada ele está fazendo. Então veja o desafio e o espectro heterogêneo de possibilidades do paciente chegar na reabilitação para nós. Alguns outros desafios que eu trouxe aqui para vocês. Eles podem chegar com um impacto muito grande realmente, com baixo débito, chegar realmente com fibrilação atrial, o que pode impactar muito no nosso cálculo de treino ou até na avaliação diária dele na reabilitação. Esses pacientes têm muita predisposição à hipotensão ortostática, é uma manifestação dessa neuropatia autonômica, então ele pode ter mal-estar, treino resistido de membro inferior tem um papel importante nesse contexto. Ele pode ter essa dor neuropática dessa manifestação neurológica, pode ter redução de sensibilidade, o que pode impactar na parte motora dele, ou até em exercícios aeróbicos. A gente vai ter dificuldade ortopédica, alguns deles têm ruptura de tendão de bíceps, têm ruptura de tendão de membros inferiores, pode ter artrose já até por conta da idade, e essa manifestação da parte gastrointestinal que eventualmente pode impactar também. E sem contar que está relacionado em todas as patologias que a gente tem do ponto de vista cardiológico, ansiedade e depressão também incidem de uma maneira importante. E aí vem algumas perguntas, será que vale a pena tirar o beta-bloqueador? Será que vale a pena otimizar a frequência de um marca-passo que o paciente já tenha? E eu vindo agora do Congresso Internacional de Amiloidose, teve alguns trabalhos que eles mostraram justamente numa melhora de VO2 pico e de qualidade de vida, quando você ajustou o marca-passo para uma frequência cardíaca um pouco maior, e ligando o sensor de frequência quando o paciente, o acelerômetro para o paciente fazer exercício e ter um incremento. Isso fez uma baita diferença. A média do VO2 pico de 12 pulou para 17, para vocês terem ideia, em alguns cohortes. Como isso não foi publicado, eu não trouxe aqui, mas conto para vocês o que a gente viu de desafio, de novidades lá. E algumas outras queixas frequentes que o paciente pode ter, muita queixa de fadiga, uma queixa importante de dispneia associada, e isso pode limitar ele até a disposição na reabilitação. Ele pode ter essa hipotensão postural, pré-síncope ou síncope, queda, e aí durante a sessão de reabilitação você tem que tomar muito cuidado, principalmente se ele fizer algum tipo de exercício resistivo, se ele fizer valsalva, e aí levantar rapidamente, e aí ele pode ter realmente uma síncope ou pré-síncope. E palpitações num cenário aí de fibrilação atrial, ataque ventricular não sustentada, também são desafios que a gente pode enfrentar na parte da reabilitação. E aqui eu lembro vocês, eu acho que muitos já estão cientes disso, mas fração de ejeção é totalmente diferente de volume sistólico efetivo. E esse perfil de paciente muitas vezes tem uma fração de ejeção muito alta, aí você fala, nossa, 80% de fração de ejeção. É horrível ter esse tipo de fração de ejeção, é o fenótipo restritivo. Fração de ejeção baixa é ruim, mas muito alta é ruim também. Então o ideal é a gente ter essa diferença de conceito. Cuidado para olhar o eco, senão você vai olhar, é 75 a fração de ejeção, nossa, esse paciente está muito bem. Pelo contrário, ele muitas vezes é mais grave do que o de 20% que você também recebe na reabilitação. Componentes da reabilitação a gente já sabe, essa parte de individualização é muito importante. Recomendações específicas de elegibilidade tem muito pouco nessa nossa bíblia aqui de orientação, mas eu deixo para vocês consultarem depois. De acordo com cardiomiopatia específica, tem algumas recomendações peculiares, já que cardiomiopatia restritiva é um baita de um guarda-chuva e embaixo dela tem várias etiologias específicas de cardiomiopatias. De modo que eu queria concluir dizendo para vocês que um desafio principal é o diagnóstico correto. É cardiomiopatia restritiva? Se for,
Qual o subtipo que é? Cuidado que eles vão ter muita manifestação autonômica, vão ter muita sarcopenia associada, vão ter muita hipotensão postural, tem bastante comorbidade, especialmente ortopédica e também autonômica associada. A gente tem muito pouca falta de evidência, mas o que eu sei e posso deixar de mensagem final para vocês é: não fazer nada é muito ruim, esses pacientes pioram muito. Então a gente tem que individualizar e tentar fazer algo para melhorar foco em qualidade de vida diária. Muito obrigado.